é, essa reunião está sendo gravada, me atrapalhou. Mas o projeto de vida é mais voltado a identificar, né, o que o aluno realmente tem interesse. Então, ele pode ser trabalhado de diversas maneiras possíveis, né, para poder realmente identificar o aluno, o que ele gosta realmente, o que ele quer, o que ele tem como projeto, como ele se projeta daqui a uns anos. O projeto de vida é basicamente para que o aluno se autoconheça, se autoavalie, e aí a escola veja qual é a melhor maneira de estar direcionando aquele interesse do aluno, tanto para ou linguagens, ou matemática, ou ciências, mas isso a gente pode profundizar um pouquinho mais para frente, tá? Mas a gente vai detalhar um pouquinho, né, do projeto de vida, como a escola deve prepará-lo. Vamos abordar esse tema, sim. Sim, ainda temos um super especialista, que é o Marco, que pode estar ajudando a gente aí. Né? Vou esperar umas 2 minutos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Luci. E também, eu espero, daqui a uns 2 minutos a gente se apresenta um pouquinho, né? Fala um pouquinho da gente, para aproveitar que o pessoal está chegando. Boa noite, Rosane, bem-vinda. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, sejam bem-vindos. Faltam 4 minutos ainda, né, para as 8. Mas a hora passa rápido. Passa. Sim. Estamos animados hoje. Agora não está tão frio. Aqueceu mais a casa, né? Porque lá fora. Não, lá fora está terrível. Tomar uma água, porque falo muito. E mais gente chegando, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aguardando alguns minutinhos para iniciarmos. Como faltam 2 minutinhos, deixa eu ver. O que a gente pode falar agora? Além da expectativa de vocês, né? De onde vocês falam? Quais cidades? Nos contem aí no chat. Marco é São Paulo, né? Marco é São Paulo, se não me engano. Exatamente, São Paulo, capital. Sim, Santa Luzia, Betim. Olha, Olha. Bem do norte. Ai, gente, adoro. E de Minas, que tem a melhor comida do país, se não do mundo. Minas, Gente, eu tô rezando para comer A culinária chilena também é... mas eu prefiro um pão de queijo. É um pouco mais sofisticado, mas é bom. Eu prefiro. Olha, Piauí também. Que legal. Piauí, Teresina, Piauí, bem-vindos. Que bacana, que bacana. Estamos chegando em várias partes do país. Que legal. Que legal. Acho que a gente pode se apresentar, né? Vamos começar? Aline, você pode começar, então? Vamos lá. Boa noite a todos, participantes do Facebook, do Zoom, do LinkedIn. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar que nós, né, da LIRME, e aí convidamos o Marco também para estar nesse momento aqui conosco, nos auxiliando, mais um especialista no tema. Meu nome é Aline, eu sou assessora pedagógica da LIRME aqui no Brasil. Eu ajudo as escolas que querem avançar mais um nível em direção à gestão da aprendizagem. E eu estou aqui com 2 especialistas, Luana e Marco. Vou pedir para vocês se apresentarem. Tá, eu sou Luana,
Eu sou assessora pedagógica da LIRM também, depois vocês vão conhecer um pouquinho o que é a LIRM. Eu sou formada em letras, né, de língua portuguesa e literatura, e agora estou focalizando mais meus estudos para a parte de gestão escolar, né, também a parte dessas transformações que tem tido o ensino básico no Brasil, tanto da parte do ensino infantil, do ensino fundamental, mas principalmente do ensino médio, que é onde teve aí suas maiores mudanças, né, em toda a estrutura. Então, hoje a gente vem trazendo um tema que é super pertinente, que é super importante falar, que as escolas ainda têm muita dúvida, já o 2022 já está aí, e sabemos que já começa já a implementação do novo ensino médio, com essa nova formatação já nesse próximo ano, e quanto antes as escolas e professores estejam preparados, melhor, né? Porque cada coisa nova realmente traz dúvidas, traz alguns erros e acertos, e quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente souber sobre o assunto, é melhor. E a gente também traz o Marco, que é também um super especialista, na verdade, nessa fase nova aí do ensino médio, e eu queria que o Marco também se apresentasse. Claro, vamos lá, um prazer. Bom, primeiro, boa noite a todos. Na verdade, comecei minha trajetória na geografia, na educação, depois fui migrando para a pedagogia de fato e me especializando na área de gestão escolar. E tenho agora esse desafio esse ano, são 3 desafios diferentes que eu queria compartilhar com vocês, né? Primeiro, assumir a direção pedagógica da Elegend Educacional, que é uma empresa de educação voltada para a formação do professor. Então, ela é diferente da LIRM, ela ocupa um outro nicho, que é essa formação, essa busca de apoiar mesmo o professor na construção do seu dia a dia, bem como também estou agora como consultor tanto do Unicef quanto do Instituto Telos na formação de itinerários para as novas demandas da BNCC e das escolas do Brasil de uma forma geral. Então, esses 3 desafios aí foram importantes, e aí, conversando bastante com a Luana, ela falou, olha, eu acho que tem como você contribuir com os itinerários formativos quando fizemos o webinar sobre isso. Então, estou aqui à disposição, vou colocar algumas opções também de informações para vocês, e é um prazer, como eu falei, imenso estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Marco. Nós que agradecemos, o prazer é todo nosso. Obrigada, Mar. Só antes de iniciarmos, tem uma pergunta aqui, Marcela, se o webinar estará disponível no YouTube. Sim, né? Sim, e amanhã também a gente vai enviar, logo de manhã, a gravação do webinar, caso vocês queiram acompanhar depois as dúvidas que vocês tiraram, e para vocês terem também acesso a tudo que vai ser passado aqui. Excelente. Então, pessoal, a gravação estará disponível no YouTube e será enviada também, como disse a Marcela. Sim, então, vamos avançar. Aproveite essa oportunidade, desculpa te interromper, Aline, aproveite essa oportunidade para tirar dúvidas, para perguntarem, para consultarem. Essa oportunidade está aberta para vocês no chat, também no Facebook, aí através de comentários, que a gente vai ajudar respondendo essas dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Exatamente. Então, Luana, o que a gente pode esperar desse webinar de hoje? Bom, a gente pode esperar ali, só um breve comentário, a Marcela parou a transmissão no Facebook, pode ser algum problema técnico aí da transmissão. Mas já voltamos. Já voltamos? Tá bom. Desculpem. Basicamente, a expectativa desse seminário é sanar algumas dúvidas sobre os itinerários formativos, né? Entender um pouco como é a construção desses itinerários formativos, né? Qual a importância deles ali, como construí-los, né? Como utilizar esses itinerários para a formação dos seus alunos, né? A gente sabe que aí o novo ensino médio tem uma nova estrutura, né? Que tem uma parte comum para todos os alunos, mas também tem uma parte flexível que é eletiva a cada aluno, mas que não deixa de ser obrigatória, né? Que a gente sabe que tem uma carga horária obrigatória, tanto da parte que é comum a todos, como também da parte que é mais flexível. E a gente vai poder visualizar um pouco como fazer essa construção desse itinerário, né? Como está trabalhando aí esses itinerários nas escolas. Exatamente. E para quem está chegando agora, para quem é a primeira vez que está assistindo o webinar, nós já fizemos outros webinars
falando sobre o novo ensino médio, sobre como implementar a BNCC, sobre a importância da BNCC. Então, também é só ir no nosso canal no YouTube, que esses webinars estão todos disponíveis. Mas, então, antes de adentrarmos ao tema, afinal de contas, o que é LIRM? LIRM, nós somos uma plataforma 100% integrada, com funcionalidades que vão muito além de uma aula virtual. Eu estou falando de planejamento, avaliação, diário de classe, reflexão pedagógica e comunicação. Tudo isso trabalhando de forma sincronizada dentro de uma mesma ferramenta, permitindo a centralização da informação e auxiliando a você, coordenador, diretor, mantenedor, o total controle dos processos... Tem um ruído aí, no fundo? Dos processos administrativos e acadêmicos, Por isso que nós falamos que nós auxiliamos as escolas a avançar em direção à gestão da aprendizagem. E com isso nós estamos presentes em 7 países, auxiliando aí, aprimorando os processos de ensino e aprendizagem em mais de 1.700 escolas a nível América Latina. E estamos há mais de 8 anos apoiando a gestão escolar e educacional em todas as instituições de ensino da América Latina, E aí, vamos ao tema. Quem quiser mais informações, quem quiser nos conhecer como funciona a nossa ferramenta, como essas funcionalidades estão dispostas, se organizam, é só entrar no nosso site, lirme.com.br, e lá vocês terão todos os detalhes de como a gente atua. E aí agora vamos ao objetivo de hoje, que é falar sobre os itinerários formativos. Essas dúvidas, essas perguntas que você colocou, Luana, são normalmente as principais dificuldades que hoje as escolas têm para implementar os itinerários formativos, certo? Exato, a gente fez uma pesquisa aí para buscar quais as principais dúvidas e dificuldades de implementação desses itinerários formativos e sacamos aí 5 perguntas principais que são basicamente as maiores dúvidas de como implementar esse itinerário formativo na escola, Uma delas é entender o que são um itinerário formativo, o para que serve, como fazer, como eu vou trabalhar esse itinerário formativo, como eu vou construir um itinerário formativo. A outra é promover o projeto de vida, que a gente viu aqui, que foi uma das primeiras dúvidas, que é assim que a gente se conectou, como a gente vai promover esse projeto de vida, como incentivar o protagonismo desses jovens alunos, como também adequar o projeto político-pedagógico a essa nova configuração do ensino médio, que é super importante, porque agora a forma que a gente vai montar aí esse projeto político-pedagógico vai ser de uma outra maneira, uma maneira que tanto vai complementar a parte obrigatória com a parte que é a parte obrigatória que é comum a todos, como também a parte obrigatória que é flexível para cada gosto de cada aluno, E também como criar esses itinerários formativos, como formatar uma aula de itinerário formativo e também uma das outras coisas que é como eu vou capacitar esses professores, Como eu vou ensinar esses professores a dar esse itinerário formativo, Como vai ser essa aula, Como os professores devem dar essa aula, como eles devem construir esse conhecimento para poder ministrar uma aula de itinerário formativo. Então, vamos lá, vamos tentar responder a todas essas questões. Então, os temas que serão abordados, o que são os itinerários formativos, como trabalhar os itinerários no novo ensino médio, como construir os itinerários formativos e como o uso de tecnologias pode apoiar a construção desses itinerários. Então, primeiro, tema, o que são os itinerários formativos? Nós sabemos que nesse novo formato, Ana, de ensino médio, houve uma divisão, o que é a parte obrigatória e o que é a parte flexível. Os itinerários formativos dizem respeito à parte flexível. Então, nós já temos aí uma carga horária estipulada de 1.200 horas mínimas desses itinerários. E a ideia, a gente já falou isso no outro webinar, a ideia da BNCC em trazer esse novo formato, em trazer os itinerários formativos, é buscar o protagonismo do jovem, onde ele vai escolher o que ele quer se especializar, onde ele quer se aprofundar, de acordo com as áreas de interesse,
dar um foco, né, no projeto de vida, ou seja, ajudar esses jovens a ter essa escolha, a fazer uma escolha acertada, né, assertiva, né? E para isso a escola precisa ajudá-los a construir o projeto de vida. A gente vê muitos relatos de jovens que chegam até a universidade, né? E iniciam vários cursos e não conseguem se encontrar nesses cursos, né? Então perdem tempo, investem, né? Às vezes recursos financeiros mesmo. Mas por quê? Porque não houve uma preparação, né, no ensino médio. Então eles não conseguiram identificar quais áreas ali eles teriam mais afinidade, vamos dizer assim. Então, né, o itinerário formativo vai ajudar nesse foco, né? Então, eles poderão eleger as áreas de maior interesse e se prepararem para o mercado de trabalho, não é mesmo? É isso aí, Aline, exatamente. É fazer com que os alunos tanto se reconheçam, como também tenham uma ideia melhor de o que eu vou fazer depois de terminar o ensino médio, né? Qual vai ser meu rumo? O que eu realmente quero? O que eu realmente gosto, né? Então, é super importante trabalhar isso nos itinerários formativos, com apoio, claro, do projeto de vida, né? E tá levando esse protagonismo para os jovens, né? Além disso, né, esses itinerários formativos, eles buscam trazer um impacto para a vida do estudante, né, gerar um interesse em realmente concluir o ensino médio, né, que a gente sabe, como a gente disse no outro webinar, no web anterior, existe um índice muito grande de evasão, né, 30% dos alunos não chegam a concluir o ensino médio, e é super importante que esses alunos concluam, que esses alunos façam o ensino médio da melhor forma possível e realmente aprendam, né, que não tenham só esse conhecimento de decorar, de absorver aquela informação para fazer uma prova, por exemplo, mas que também eles tenham um conhecimento prático, né, daquilo que ele realmente está fazendo, e se ele realmente, como vou aplicar aquilo que eu estou aprendendo, né? Super importante que ele tenha essa visão prática, né? Para que eu estou estudando isso? Né? Como que eu vou utilizar esse conhecimento? Fazer com que ele decida realmente, olha, esse caminho eu tenho mais aptidão, esse caminho já não é muito do meu interesse, como eu posso pegar essa parte de interesse e realmente colocar em prática, né? E se identificar não somente como um aluno, estudante, um agente de mudança só da vida dele como indivíduo, mas também da vida dele dentro da comunidade, dentro da escola, enfim, aonde ele está rodeado, né? Então, como aqui diz, né, essa imagem, basicamente, a gente pegou do MEC, né, que é incentivar a continuidade do estudo, né, a atuação no mundo do trabalho, para que ele já pode, por exemplo, alguns alunos vão estar trabalhando aí na parte do ensino médio, nessa parte flexível, eles vão estar optando aí para a formação técnica profissional, que a gente sabe que os alunos que têm a formação técnica profissional têm como 60% maior a chance de já sair empregado, né, já sair com uma profissão. Então, esse novo ensino médio traz um pouco essa parte de integralidade, tanto para a parte profissional, como também a parte de cidadania, né? Para que eles também, as escolas também preparem o aluno para serem agentes de mudança naquela comunidade, ou seja, a escola pode desenvolver itinerários formativos que possam ajudar ao redor da escola, né? Então, identificar, né, que o aluno possa se identificar como um agente de mudança, como um agente de cidadania, como uma atuação no trabalho, né, e também as coisas complexas, né, da vida cotidiana, né, que a gente sabe que a vida em sociedade é complicada, mas quanto mais preparada a gente vai sair dali, né, é melhor. Por exemplo, os alunos tocarem em assuntos delicados, né, que a escola possa tocar em assuntos delicados, como, por exemplo, o bullying, né, que é um assunto complicado não é só da escola, mas também da sociedade, né, o preconceito, né, também o preconceito de classe, racismo, enfim, que eles saiam dali com uma formação completa, não somente de conteúdo, mas também de uma visão de mundo um pouco mais amplificada, né? E a gente pode ver aí que são vários tipos de itinerários formativos, né? A gente tem aí os itinerários formativos que são de linguagem, suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, também ciências humanas e sociais aplicadas. Além disso, né, dessas áreas de aprofundamento, de área de conhecimento que as escolas vão trabalhar, né, que é diretamente ligado a conteúdo e competências gerais da BNCC também. Também temos a formação técnica profissional, como a gente já tocou, podem ser trabalhadas aí tanto separados, né,
de uma área de conhecimento, ou também podem ser trabalhadas em consonância e concomitantemente uma formação técnica com uma área de aprofundamento, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente como podem ser feitas essas configurações. Resumindo, é isso, né? As áreas de conhecimento, mais a formação técnica fazem parte, sim, exatamente, fazem parte dessa configuração de itinerários formativos. Certo, e agora, né, entrando no detalhe dos itinerários formativos, nós sabemos aí que a carga horária mínima, então, são 1.200 horas, sendo que a composição dos itinerários formativos pode contemplar aí, vamos dizer assim, 3 pilares, né? Temos a formação técnica e profissional, como a Luana já mencionou, as unidades eletivas, que seriam disciplinas, né? Antes nós falávamos extracurriculares, agora são unidades eletivas, né? Disciplinas de robótica, de teatro, de língua espanhola, né? Então, também pode ser adicionado, pode compor carga horária, né? Além das áreas de conhecimento que nós também já falamos. Então, acho que a flexibilidade dos itinerários também contempla isso, né? A formação da carga horária pode envolver essas 3 opções aí, certo, Luana? Exatamente, Aline. A gente tem que ter em consideração que os itinerários formativos, a diferença da parte da BNCC, que é comum a todos, a BNCC tem 1.800 horas máxima. E temos aí os itinerários formativos que têm as 1.200 horas mínimas, ou seja, a escola pode oferecer aí, dependendo, claro, da sua estrutura, vários tipos de itinerários diferentes, ou pode fazer uma consonância, como a gente já comentou, entre uma formação técnica e um aprofundamento de conhecimento. Ela pode também trabalhar ali as unidades eletivas complementando as áreas de aprofundamento de conhecimento, então vai depender muito de como ela vai organizar essa carga horária de 1.200 horas ou mais, né, dentro do seu projeto ali da escola. Como a gente pode ver aqui, a BNCC ela é 1.800 horas, e existem cursos técnicos, por exemplo, que oferecem 800 horas, outros que oferecem 1.000, 1.200. Também há algumas escolas que têm curso de qualificação, outras escolas que trabalham com projetos de aprendiz, né, que é aquilo que a gente falou, que existem projetos, né, escolas que trabalham ali mudando a realidade daquela comunidade que ela está inserida, né, dependendo do projeto e quantas horas esse projeto oferece. Ele também conta horas, né, como itinerário formativo, que também é uma forma de formação dos alunos, tanto para a cidadania, como também de conhecimento para o mercado de trabalho, ou para, de repente, direcionar aquele conteúdo a uma formação superior, por exemplo. Né? Além disso, a gente tem também a área de aprofundamento em áreas de conhecimento, né? Que dependendo de quantas horas ali a escola vai trabalhar esses aprofundamentos, eles podem também ser complementados com a formação técnica, né? Com a unidade diretiva. Então, essa configuração de horário, né? Como a escola vai dividir essas 1.200 horas ou mais, é super importante a escola aí verificar como tem a sua estrutura, como ela vai trabalhar. Como a gente vê ali do lado, Aline, toda essa São configuração... exemplos de distribuição, né, que você traz aqui. Exatamente. A gente tem aí que até 2022 a gente tem que adaptar esses itinerários formativos à realidade das escolas, né? A gente está aí, falta 5 meses para 2022, parece muito tempo, mas não é. A maioria das escolas não tem ainda um projeto idealizado, ainda não sabem realmente como vão trabalhar os itinerários formativos, principalmente como vão oferecer essa carga horária para os alunos. A gente tem aí 3.000 horas obrigatórias, né, divididas entre as 1.800 e as 1.200 horas de parte flexível, como a parte também que é comum a todos. Então, a gente tem essas 3 configurações que o MEC dá como sugestão, né? Porque as escolas podem adaptar de acordo com as suas estruturas, né? O primeiro exemplo ali, Aline, você pode ver que no primeiro ano, essa primeira escola, né, vamos colocar exemplo 1 com a primeira escola, ela dividiu aí todos o primeiro, o segundo e o terceiro ano da mesma forma, fez uma forma equilibrada. Está bem equilibrado, primeiro, Exatamente. segundo, terceiro ano. Em amarelinho, ali a gente tem a parte da BNCC, né, que é a parte comum a todos, e em roxinho a gente tem a parte que é o itinerário formativo. Basicamente, é bastante equilibrado, essa configuração, isso eu vou dar uma opinião minha, é bem equilibrada, é super mais, como posso dizer, adequada, porque a gente tem aí o Enem, né, tem outras provas que são de grande demandas, e, por exemplo, uma escola que, como a gente vê ali
na parte do exemplo 2, do exemplo 3, na verdade, em que ele, no final do terceiro ano, nesse terceiro ano, ele dá a maioria da carga horária somente de itinerário formativo, como fica essa parte que é obrigatória, como ele vai fazer uma prova de conhecimento de uma coisa que ele não vê há muito tempo, né? Então, a gente tem que buscar um equilíbrio também, porque levando em conta que eu falo isso porque temos que levar em conta que a única matéria, vamos dizer assim, a unidade curricular, que agora já não se chama matéria, que é obrigatória nos 3 anos, é português, matemática e a língua inglesa. Né? Então, nesses 3 anos, aí no primeiro, segundo, terceiro ano, a gente tem obrigatoriamente que trabalhar com essas três unidades curriculares. Já as outras têm uma formatação mais flexível. Eu posso trabalhar, por exemplo, biologia em 2 semestres no primeiro ano, ou em 3 semestres, né, aproveitando o primeiro ano e um pouquinho do segundo ano. Química, a mesma coisa. Geografia, a mesma coisa. Então, cada escola vai ter que elaborar um projeto político-pedagógico de acordo com o que realmente ela tem como estrutura para oferecer, né? Porque temos que ver também como vai estar a estrutura da escola para oferecer esses itinerários, mas montar uma carga horária que seja boa também para que o aluno lá na frente não perca nenhum conteúdo com o tempo. Né? Então, a gente tem o primeiro exemplo, que é uma divisão bem equalizada. Pode falar, Marco. Na verdade, eu queria só complementar, colocar três pontos que vocês levantaram que são importantíssimos. Fica à vontade, Marco. Primeiro, com relação à carga horária, a gente tem que lembrar que o MEC, ele quer, né, e ele impôs isso, que a partir da implementação em 2022, provavelmente ele vai deixar aberto até 2026, que tenhamos mais de 1.000 horas em cada uma das séries do ensino médio, que a gente atinja 1.400 em todas. Então, é bacana quando cada escola agora que está planejando, já está pensando na sua estrutura, já vislumbre pensando nas 1.400 horas em cada um dos anos, para você não precisar fazer replanejamento a todo momento. Um outro ponto fundamental que a Luana trouxe, é muito bacana o exemplo 1 e o 2, por conta do aluno ter sempre contato com as disciplinas que a gente conhece de uma maneira mais tradicionais, digamos assim. Vamos imaginar o aluno que vem de uma outra escola, e muitas vezes tem escola que está querendo, por exemplo, colocar biologia tudo na primeira série do ensino médio. E aí ele entra na segunda série do ensino médio e ele não vê biologia depois. Então é bacana essa divisão, tanto do exemplo 1 quanto do 2, para o aluno ter esse contato com as disciplinas e saber de que maneira que ele pode fazer de uma forma ainda melhor, e as escolas pensarem nisso. Então, é só para ratificar a fala, colocar um pouquinho mais aí de pimenta, porque é importante ter essa preocupação com as divisões das horas. A gente pode deixar isso passar. Obrigada, Marco, pela sua contribuição. Marco. Eu já ia te perguntar mesmo, porque eu estava curiosa para saber a sua opinião. Sim. E mais uma coisa, Marco, que é super importante, é começar já do primeiro ano a trabalhar o itinerário formativo de projeto de vida. Por quê? A partir do momento que a gente trabalha o projeto de vida, vai ser muito mais fácil identificar qual é o itinerário formativo que eu posso oferecer ali nessa escola, né? Qual é a necessidade do meu aluno? Porque antes as escolas os alunos se adaptavam à escola. Agora é uma coisa distinta. Agora a escola tem que se adaptar às necessidades do aluno, né? Então, saber já no primeiro ano identificar com o projeto de vida qual é a necessidade desses alunos é super importante. Então, trabalhar o projeto de vida já no primeiro ano, mas não necessariamente só no primeiro ano. A gente pode trabalhar aí os 3 anos do ensino médio, né? Porque a gente sabe que é uma idade, que é a adolescência, né? A gente está falando de alunos de entre 15, 16, 17 anos, e é uma fase que a gente sabe que existem muitas dúvidas, é uma fase que a gente sabe que não difícil existem... tomar uma decisão, né, assim, para a vida, né? E assim, é interessante que começando o projeto de vida logo no primeiro ano e também os itinerários, se o aluno ele escolhe, né, um itinerário e aí vai desenvolvendo o projeto de vida e ele vê que de fato não é aquilo que ele quer seguir, ele termina, né, ele conclui essa carga horária desse itinerário que ele escolheu, e ele pode também escolher um itinerário de uma área totalmente diferente, né? Então, sim. Tem essa permissão, né, essa permissão ao erro, à tentativa, né, ainda no ensino médio, antes de que ele vá para o mercado de trabalho, que ele inicie uma faculdade.
Exatamente. Além disso, Aline, também dá oportunidade para que o aluno não somente, por exemplo, mude de itinerário formativo, por exemplo, eu não gostei do meu itinerário formativo de linguagem, quero fazer de ciências. Mas, por exemplo, mas eu quero fazer ciências e linguagem. Também dá oportunidade para que esse aluno possa fazer mais de um itinerário formativo, ou se ele quer transladar para um outro itinerário que realmente ele, olha, eu prefiro esse outro itinerário, acho mais interessante, que ele possa mudar de itinerário sem ser prejudicado. E assim como o Marco disse também, é super importante ter essa carga horária bem definida para que, caso um aluno, por exemplo, venha de um outro colégio, ele possa iniciar-se num itinerário formativo sem perder nada, né? Sem estar aí perdido como num barco meio desgovernado. Para que ele possa ter opções de itinerário que ele possa começar desde o início, né? Por isso que a gente vai falar um pouquinho depois sobre a definição da importância da definição de duração, né, de carga horária de cada itinerário formativo oferecido nas escolas. Certo. Vamos para o próximo. Eixos estruturais dos itinerários formativos. Bem, a gente tem aí esse ponto super importante, né, na construção de um itinerário formativo, né, que são 4 eixos estruturais, né, é a base, né, desses eixos, desses itinerários. A gente tem aí a BNCC, que é a base da parte que é curricular comum, e a gente tem aí esses eixos estruturais dos itinerários formativos, que é específico para os itinerários formativos, né, e eles são 4, que são o processo criativo, a intervenção e mediação, investigação científica e empreendedorismo. Então, cabe à escola aí saber como organizar esses itinerários, esses 4 elementos, né, que são super importantes, que são essas 4 estruturas. Eu convido até o Marco para falar um pouquinho mais profundamente sobre esses eixos, né, que o ideal é que esses itinerários formativos passem por esses eixos, de preferência os 4, mas a gente sabe que nem todos os itinerários formativos vão poder passar pelos 4, mas que possa passar pelo menos por 1 ou 2, de forma que abra um pouco um leque de possibilidades para dentro do tema que vai ser abordado no itinerário formativo, para que o aluno também veja várias maneiras distintas de estar trabalhando aquele mesmo tema, né, Marco? Exato. E, na verdade, assim, né? Primeiro, a gente não pode e não deve transformar esses eixos como um bicho-papão. Se a gente for pensar, grande parte desses eixos, vamos lá, metade deles não é tão complicado da gente conseguir utilizar, eles não são tão difíceis. O primeiro deles, que é o processo criativo e de inovação, o nosso jovem hoje, ele transpira essa inovação, esse processo criativo, eles têm excelentes ideias, eles têm excelentes projetos. Aliás, eu conversava com a Luana na semana passada, ou até na anterior, o quanto o nosso ensino médio, durante muito tempo, foi meio que minando essa criatividade dos nossos alunos, né? A gente deixava eles criarem à vontade, desenvolverem, pensarem e tudo mais, na educação infantil, no fundamental, anos iniciais. Nos anos finais, a gente já começava a podar um pouquinho, a cortar um pouco essa criatividade, essa inovação toda, e no ensino médio era preparação do vestibular e ponto final. Exatamente. Né? Então, esse processo criativo é fundamental. Deixá-los pensar, deixá-los criar, deixá-los pensar em propostas, isso é fundamental. A investigação científica nada mais é do que a gente vem pesquisando nos últimos anos, que é permitir que o nosso aluno, que a nossa aluna, não receba prontamente conhecimento. Que ele se instigue a isso, mas que ele esteja induzido a se instigar também. A gente sabe que se a gente só pedir para ele assistir um vídeo, escutar um podcast, ou então ler um texto, não é sempre que ele vai fazer isso. Mas se isso se torna rotina nas aulas, desde os anos finais do ensino fundamental, com as metodologias ativas, no caso da sala de aula invertida e outras práticas que a gente vê crescendo cada vez mais no nosso país, a investigação científica, ela vem junto. Então, propor essa investigação também para o nosso aluno, né? Então, professora, eu estou com dúvida com relação a esse experimento. Pesquise, vamos lá, vou te dar umas fontes. Você vai pesquisar, você traz suas respostas. Ou seja, esses 2 primeiros itens não são tão complicados de nenhum itinerário formativo, de nenhuma unidade curricular abarcar. Aí a gente são meio que inerentes, né?
Exato. Se O complementa. ano escolar, aí dá a faixa etária, né? Exato. E são inerentes desde que a gente permita que eles se tornem inerentes, né, Aline? Se a gente não padroniza e deixa tudo tão quadradinho, eles se tornam inerentes. E essa é a função. Quando eu falo de intervenção e mediação sociocultural, faz muito mais sentido ainda. Por quê? Eu estou pensando e pedindo para o meu jovem e para a minha jovem para que eles possam pensar projetos diferentes, possam identificar na sua realidade. Cada vez mais o jovem quer se sentir pertencente ao que ele está estudando. Tudo que começa a ficar muito distante, muito abstrato, não faz sentido. Então, é importantíssimo fazer com que ele se sinta pertencente. E como? Tá, você está aqui no itinerário, por exemplo, de ciências humanas e sociais aplicadas. O que acontece ao seu redor aqui na sua sociedade que te incomoda? Ele vai levantar diversas hipóteses. Beleza, então ele está pensando, ele está no processo criativo. Ok, investigue um pouco mais sobre essas situações. Ele está na investigação científica. Agora, como que a gente pode intervir, fazer um movimento de intervenção na nossa sociedade com isso? Ele está no outro item, ele está na intervenção e mediação. Quando o jovem faz tudo isso, automaticamente ele é um jovem empreendedor, porque ele está, sim, olhando para a capacidade dele de mobilizar o conhecimento, de aplicar isso com a sua sociedade, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, é claro que talvez, em dados momentos, algumas temáticas sejam menos empreendedoras ou tenham uma intervenção social um pouco menor, mas dá para ser feito. E um dos pontos que eu destaquei, que eu acho que é fundamental nesta imagem em si, é que os círculos estão com intersecção. É isso, eles estão todos conectados. Quanto mais a gente conectar esses eixos, mais fácil fica. Então, é importantíssimo a gente ter esses eixos conectados, mas mais do que isso, pelo menos propiciar de 2 a 3 desses eixos dentro das unidades curriculares. Ah, Marco, mas isso às vezes parece não ser tão simples. Vou bater na tecla. Processos criativos e investigação científica dá para se colocar em todos os itinerários, em todas as unidades curriculares. A questão é mesmo a intervenção social e a mediação e o empreendedorismo, que alguns têm mais possibilidades e outros têm menos também. Exato, Marco. E é super importante, né, que, como você disse, que uma complemente a outra, né, e possa oferecer os itinerários formativos interligados a esses eixos, né, que são super fundamentais, né. A gente tem uma pergunta da Francisca. Francisca, pode escrever para a gente no chat se você tem alguma dúvida. E enquanto você escreve aí no chat a pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre como as escolas podem começar a estrutura do itinerário formativo, né? Que cabe à escola definir em que sequência, né, esses eixos estruturais vão ser utilizados, né? Como vão ser percorridos essa trilha de conhecimento dos eixos itinerários, né? Que tipo de organização curricular, né, vão ser mobilizadas, né? Como eles vão fazer, como vão trabalhar esses eixos, né? Vão trabalhar por exemplo, projetos, oficinas, né? Vão trabalhar por unidades, por campos temáticos, né? Como vai ter essa flexibilização desse conhecimento. E também é importante que eles vejam como vão trabalhar essas estruturas dentro da área de conhecimento, né? Ou também da formação técnica e profissional, né? Porque, como a gente sabe, esses eixos eles têm que estar tanto na parte de aprofundamento, como também na parte técnica, né, da formação dos alunos, né, levando em consideração que temos escolas aí que são mais voltadas para o ensino técnico, mas também tem que ter na formação do aluno a parte obrigatória, né, a parte que é comum a todos, e essa flexibilização tem que passar aí por esses eixos. Então a escola tem que definir de que maneira, né, esses eixos vão ser abordados dentro dessas áreas, tanto de conhecimento como de formação técnica profissional. E como a gente disse antes, né, o ideal é que passem pela maioria, se não todos, os eixos estruturais que são obrigatórios, tá, gente? Essa formação, esse eixo tem que estar no planejamento. Não é uma coisa que você vai escolher, a escola vai decidir. Não é opcional. Eles têm que ter... Inclusive, no material do MEC, tem habilidades e competências específicas de cada um desses eixos. Então, eles precisam aparecer, tá, gente?
é fundamental. A Luana vai colocar para vocês agora um modelo dessa estrutura, que é o caminho das pedras. Assim, a Luana e a Aline tiveram uma sacada excelente. Eu, enquanto diretor, coordenador, adoraria ter esse modelo já encaminhado, porque vai facilitar a vida de todo mundo. A gente Antes vai facilitar. É, isso aí. Não, eu já ia comentar que, assim, vocês têm, né, a capacidade de traduzir tudo isso, assim, de uma forma bem simples, né, bem fácil de ser aplicado. Por isso é importante, né, os professores buscarem capacitação, participarem de seminários, webinars, exatamente para ouvir de especialistas, né, e terem ajuda aí para esse novo momento, né? A gente tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu interromper vocês, da Francisca. O novo ensino médio terá início com os alunos da primeira série. E como fica o trabalho com os alunos que já estão na segunda e terceira? Obrigada, Francisca, pela sua participação. Francisca, realmente é um momento muito confuso para o ensino médio. Por quê? Essa implementação ela começa agora, como você mesmo disse, na primeira série em 2022, vai ser ampliado em 2023 para primeiro e segundo ano, e no ano de 2024 vamos ter aí o primeiro, segundo e terceiro ano já adaptados a essa nova realidade do ensino médio. Basicamente, as escolas vão ter que se adaptar a trabalhar com esses dois movimentos distintos, né? Tá oferecendo aí os itinerários formativos para os alunos nessa nova formatação do ensino médio e, ao mesmo tempo, trabalhar também com esses alunos que já estão aí nessa formação antiga, vamos dizer, entre aspas, assim. Então, essa adaptação, ela vai ser gradual, né, porque o MEC decidiu não fazer tudo de uma só vez, porque poderia, por exemplo, descoordenar e poderia não ser como adaptável, né, como a gente sabe, quando a gente, por exemplo, vai mudar para uma casa, se a gente leva todas as caixas no mesmo dia que a gente já vai ter que ficar nessa casa, para organizar essas caixas é muito mais complicado se você levasse uma caixa, colocasse algo no lugar, depois levasse uma outra caixa. Basicamente é isso que o MEC prevê, né? Ele dá a oportunidade de que essa adaptação seja gradual, mas, ao mesmo tempo, cria essa dificuldade, né, das escolas terem que trabalhar com dois sistemas concomitantemente, né? Porque a formação do aluno que já está no primeiro ano esse ano não vai ser a mesma do aluno que está entrando aí no próximo ano de 2022. Então, as escolas vão ter que adaptar, vão ter que rever como vão fazer isso com a sua estrutura, né? Porque é super importante identificar como a estrutura da escola, como ela pode oferecer esses itinerários formativos, lembrando que, por exemplo, esses itinerários formativos, né, se as escolas preferirem não trabalhar tanto os itinerários formativos já no primeiro ano, está trabalhando mais focando mais no projeto de vida, por exemplo, para poder identificar o que podem oferecer como itinerários formativos num próximo ano, também essas classes podem ser 20% online. Ou seja, a escola também pode oferecer aí, trabalhar como a gente já está trabalhando agora, por exemplo, na parte de pandemia, né? De trabalhar aí, se de repente a escola não comporta tantos alunos, né? A gente sabe que agora... Exatamente, a gente sabe agora que as escolas têm esse problema aí do coronavírus, né? De estrutura, né? De estar ali com muitos alunos num espaço pequeno, de repente. Então, o MEC ele dá essa opção de trabalhar esses itinerários formativos, né, não presenciais, né, trabalhar 20% desses itinerários de forma híbrida ou de forma online, como queiram, ou vocês podem também trabalhar com projetos, né, para que isso não influa tanto na parte de estrutura física da escola, né? Então, a escola projetar e tentar ver como podem adaptar essas mudanças que são graduais e que realmente vai complicar um pouco trabalhar de maneiras distintas com o primeiro ano e uma forma diferente com o segundo e o terceiro ano, até que esses alunos de segundo e terceiro ano passem para sua formação e seja toda a formação nova do novo ensino médio de 2024 em diante, né? Não sei se Marco tem alguma coisa a complementar, Marco. Eu nem vou me estender tanto, porque a gente sabe que tem uma demanda ainda para ser dita. Mas, na verdade, eu acho que uma das dicas para Francisca, é pensar e entender muito, analisar muito também a sua própria realidade, tá, Francisca? Então, por exemplo, se você possui normalmente 2 ou 3 salas de primeira série de ensino médio, tentar propor, até dado momento, uma quantidade de itinerários, de unidades curriculares e assim por diante,
que você consiga colocar dentro da tua grade horária e que você não precise ter uma dificuldade tão grande na elaboração dessas unidades curriculares ou, por exemplo, quando você for montá-las. Vou deixar ainda mais claro para você, Francisca. Se a gente tem, por exemplo, se você tem na tua escola, às vezes, né, 6 aulas pela manhã, algumas são 7 pela manhã, é tentar casar que as 3 últimas aulas, as 2 últimas aulas de todos aqueles dias sejam sempre direcionadas para os itinerários formativos. Por quê, Francisca? Aí você pode pegar e redividir a turma A, B e C, por exemplo, sempre só nessas últimas aulas, no caso da primeira série. Então, isso facilita na hora de você organizar teu itinerário, na hora de você organizar o que você está ofertando. Para não bater, por exemplo, com os horários dos professores que estão na segunda série de ensino médio, na terceira série de ensino médio. Então, é um quebra-cabeça, não é tão simples, mas se você identificar e conseguir separar sempre a última aula de cada um dos dias, por exemplo, você separar aquela aula vai ser sempre de itinerário, é mais fácil de você pegar assim, olha, eu tenho 10 alunos do primeiro A que querem o itinerário de língua espanhola, por exemplo, eu tenho 10 do primeiro B e eu tenho 10 do primeiro C. Então, vai ser sempre de segunda e quinta, por exemplo. Você consegue remanejá-los. E aí você oferta nesse mesmo horário, de segunda e quinta, nessa mesma última aula, um itinerário de robótica. E aí você tem mais 10 alunos de uma turma, 10 da outra, 10 da outra, que se encaixem nesse local. Não sei se te ajudei tanto, Francisca. Se tiver mais dúvida depois, pode passar para as meninas da LIRM, tanto a Luana ou a Aline, que eu posso te orientar e te ajudar com o maior prazer. Mas é mais ou menos isso, né? Pensar essa estrutura para caber, como falou bem a Luana, vai ser um desafio, não tenha dúvida, vai ser um desafio, sim, essa primeira série, e depois quando virar a primeira e segunda, e depois quando virar a primeira e segunda e terceira, vai ser muito mais fácil. Vocês vão ver que o caminho vai ser menos complexo, digamos assim. A Francisca respondeu aqui que entendeu, agradeceu então aí beleza. a contribuição de vocês. Imagina. Obrigada a você, Francisca, por participar. Então, seguimos com o próximo, Aline. Sim. Passei aqui, espero deu um delayzinho aqui no... Como sempre, né? Sempre acontece. É normal. Aí Os melhores famílias. Sim, aí vamos ver um pouquinho como trabalhar esses itinerários formativos de forma prática, né, no ensino médio, né? Como a gente vai trabalhar isso. E agora vamos falar sobre o projeto de vida, né? Nós tivemos uma pergunta aí bem no início. Então, o projeto de vida vai ser algo comum a todos os alunos, né? Cada aluno vai ter o seu projeto. E aí, esse documento vai buscar apoiar os alunos, né, a elaborar o seu plano de carreira, vamos dizer assim, né? Definindo objetivos, metas, estabelecendo estratégias, incentivando, né, o desenvolvimento das competências de conhecimento, comunicação, autoconhecimento, autocuidado e autonomia. Enfim, né, o projeto de vida, o objetivo é responder às questões: quem sou eu? Né? Quem eu quero ser? Qual é o meu papel no mundo, né? Qual o meu papel? Isso, travou aqui para mim? Espera aí, gente, só um minutinho. Aqui. E quais são os meus sonhos, né? Ajudar os alunos a responderem essas questões. Não é mesmo, Luana? Exatamente. A pergunta no começo foi como direcionar o plano de vida à matemática, né? Que foi essa pergunta que a gente teve. Basicamente, o plano de vida ele não vai direcionar uma área específica, tá? Ele não busca ali saber, vamos trabalhar matemática com projeto de vida, vamos trabalhar linguagem com projeto de vida, basicamente não é isso. O projeto de vida vem para que o aluno possa trabalhar algumas competências que a gente já vê na BNCC, né, que é o autocuidado, o autoconhecimento, a comunicação, né, para que eles desenvolvam esse conhecimento não somente sobre quem é ele, né, sobre o que ele gosta, né, sobre o que realmente, como ele se considera no mundo, né, vamos dizer assim, mas também fazer com que ele entenda, olha, onde eu tenho mais aptidão? A escola vai ter que buscar isso, né, buscar perguntas, projetos,
formas distintas de estar fazendo com que esse aluno, ele ademais de indagar-se, né, compreender. Responder também, né? Entender, Exatamente, né? exatamente, para que ele mesmo se autoavalie, para que ele se comunique, a partir dessa comunicação ele se compreenda também, ou seja, é uma troca, né, entre quem sou eu, o que eu quero ser, qual é o meu papel incerto nessa sociedade e o que eu quero ser, né? O que eu quero ser para o futuro, o que eu mais gosto. Eu gosto muito, por exemplo, de me comunicar, de conversar, e o outro vai falar, olha, eu gosto muito de criar coisa, por exemplo, consertar um rádio, né? Inventar um robozinho. Eu gosto muito de computação, por exemplo, eu gosto muito de passar um tempo ali no computador, né? Eu gosto muito de estar ali sabendo um pouco mais sobre coisas de internet, HTML, vamos dizer assim, coisas mais Programação. Programação, exatamente. O projeto de vida, na verdade, ele é feito para isso, para identificar que o próprio aluno possa identificar o que ele gosta e, a partir do momento que ele se identifica o que ele realmente tem mais interesse, tem mais aptidão, a escola aproveite essas informações para ela mesma elaborar um itinerário formativo que seja de interesse da maioria. A gente tem que levar em consideração, Aline, que não vai dar para a escola oferecer uma coisa para todos os alunos, porque esse projeto de vida ele vai buscar muitas individualidades, né? Vai buscar muito o que cada um quer e o que eu quero não é o que você quer, né, Aline? O que eu gosto não é a mesma coisa que você gosta, mas talvez tenha uma coisa que eu gosto e você também goste, e a gente pode trabalhar junto, né? Então a escola... Aí você fala da interdisciplinaridade, né? Trabalhar várias disciplinas, por exemplo, em uma atividade que vai ajudar aí a complementar o projeto de vida, né, do aluno. Exatamente, vai ajudar a identificar ali onde que o aluno tem mais aptidão, né? Que tipo de objetivo que tem o que trabalhar nos itinerários para oferecer, para poder complementar o que a maioria ali na escola, onde eu posso focar os meus itinerários formativos, recordando que o itinerário formativo na escola tem que oferecer no mínimo 2, né? Então, o mínimo 2, mas a escola, se tem estrutura, ela pode oferecer 2, 3, 4, isso vai depender da estrutura tanto física como também de equipe, né, para poder trabalhar esses itinerários. Então, reconhecer qual é o que a maioria tem interesse e projetar um itinerário que seja interessante para esses alunos, é super importante observar e utilizar essas informações dos alunos, né, durante esse período de projeto de vida, que, como a gente disse, não necessariamente tem que ser feito somente no primeiro ano. Esse projeto de vida pode ser trabalhado nos 3 anos, porque é aquilo, né, como a gente já mencionou, é uma idade complicada, e o que eu quero hoje, talvez eu não quero amanhã, e quero trabalhar outra coisa. Então, a escola tem que estar aí ligada, né, ao interesse dos alunos, aproveitar esse interesse deles para poder oferecer um conteúdo que seja interessante, né? E aí, como a gente vê ali, né, a diversificação desses itinerários é super, super importante, né? Ter itinerários que possam oferecer 2 áreas distintas ou itinerários que possam aí acarretar 2 áreas de conhecimento em um mesmo projeto, né? Ou então trabalhar um itinerário formativo em uma área de conhecimento, mas com vários temas diferentes. Por exemplo, a gente pode ver aí um itinerário formativo de linguagem, que pode estar trabalhando artes, pode estar trabalhando educação física e língua portuguesa ao mesmo tempo. Né? A gente pode ter aí professores formando esse itinerário formativo de diversas unidades curriculares distintas e está aí levando um conteúdo que seja interessante para os alunos, né? E permitir que eles cursem também, né? De forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, os itinerários, ou sequencial também, né? Exatamente. A escola tem que ter essa flexibilidade. Exatamente, exatamente, né? E disponibilizar um número de vagas, né, para que os alunos possam escolher, para que eles mesmos decidam que caminho eles vão tomar, né? Eles podem fazer, por exemplo, a escola oferece 2 itinerários formativos e o aluno quer fazer esses 2 itinerários formativos, então ela tem que organizar os horários, né, a sua grade de horário, para que os alunos que queiram fazer os 2 ao mesmo tempo possam fazer, ou os alunos que querem fazer possam fazer ou o aluno que quer migrar para o outro possa migrar para o outro, sem que isso prejudique o andamento da carga horária dos alunos, tá? E outra coisa também que é muito importante é que as escolas possam estabelecer parcerias com outras escolas. A gente vê isso, eu vou dar um exemplo aqui de Goiânia, que é uma escola que as escolas públicas foram pilotos, né, nesse novo ensino médio, nessa nova configuração de itinerários formativos, e eles fizeram aí parcerias com o Senai,
Sebrae, Senac, Sesc. Então, os alunos também poderiam, por exemplo, fazer esses itinerários formativos, por exemplo, não me interessa o itinerário de ciências e matemáticas, é o único que a escola está me oferecendo. Eu quero fazer um de linguagem. E na escola parceira ele oferece esse itinerário de linguagem, que o aluno possa migrar para essa outra escola para fazer a parte de itinerário formativo, e depois ele pode validar nessa escola onde ele faz a parte obrigatória da BNCC, as horas que ele faz fora. Tanto também esse itinerário formativo em outra escola, ou ele pode fazer a formação técnica, né? Por exemplo, eu estudo a parte da BNCC aqui na minha escola e à tarde eu faço o ensino técnico. Então, para que ele possa aproveitar essas horas, né, de um ensino técnico ou de uma qualificação, né, e utilizar essas horas que ele estudou lá no outro colégio, numa outra instituição, que possa validar na sua certificação do ensino médio, né? Que as escolas tenham essas parcerias e assim dá mais oportunidade, um leque maior de possibilidades que o aluno possa escolher aí para trabalhar nos itinerários que mais sejam a ver com eles, né? Vamos dizer assim. Uhum. E agora eu vou tocar num ponto aí que o Marco conhece bem, né? Que é a gestão escolar. O quanto isso vai exigir das escolas, né, Marco? Organização, né? Imagina ter que... Será que o Marco... E aí, né, Aline, você traz um ponto importante, que é assim, é uma organização, e mais do que isso, vou bater de novo nessa tecla, é a escola conseguir olhar para si. Uhum. Vamos lá, passamos uma pesquisa dentro da nossa escola e descobrimos que os nossos alunos querem muito estudar sobre programação, como falou muito bem a Luana, e você complementou, Aline, e assim por diante. Tá, eu tenho um profissional na minha casa que contemple? Sim. Não tenho, vou ter que contratar. Eu uso placas, off-board e tudo mais, tudo. Eu tenho dinheiro para investir nesse equipamento todo? Eu vou fazer um itinerário de ciências da natureza que eu vou utilizar muito laboratório. Eu tenho verbas para utilizar esse laboratório o tempo inteiro com produtos químicos e assim sucessivamente? Então, essa parte gerencial é fundamental. Olhar para as unidades curriculares, olhar para esses caminhos, como vocês falaram, e ver como parceria mesmo. Tem uma cidade do interior da Bahia que são duas escolas concorrentes, que eu dei consultoria para eles há pouco tempo, e eles decidiram elaborarem itinerários completamente diferentes. E um não vai concorrer com o outro. Então, vai ser assim, eu quero fazer teu itinerário, vem aqui que você vai fazer. Eu quero fazer o outro. Então, fizeram esse acordo, porque a gente sabe que vão ter muitos alunos que vão escolher em qual local eles querem fazer o seu ensino médio mediante os itinerários, não tenha dúvida. Se eu tenho um itinerário muito atrativo, um itinerário, por exemplo, que envolva fotografia e envolva elementos que a meninada goste e se sinta muito empolgada, por que não, né? Então, assim, é escutar a comunidade, é ver a minha viabilidade e tentar colocar tudo isso dentro de uma mesma equação. Não é simples, é desafiador, mas dá para ser feito. Isso e é além importante. e além desse ponto de vista de infraestrutura, de recursos financeiros, mão de obra, tem também toda a questão da papelada, né? Avaliações, matrícula dos alunos, turmas aí, com alunos em Aline, anos diferentes. elas podem se tornar um pouco mais simples, Aline, quando a gente pensa assim. As avaliações nos itinerários devem ser processuais. A ideia é não ter aquela avaliação no final para saber se o menino atingiu ali aquela nota ou não. Se a gente está falando o tempo inteiro de projeto, o nome da unidade curricular é projeto de vida. O nome das outras unidades curriculares vão ser sempre projetos, baseadas em projetos. Aí eu faço tudo isso e no final eu falo assim, tá bom, agora você responde essa provinha aqui com certo e errado bem quantitativo e me diz se você aprendeu ou não. Não, né? Não é assim. Então, Não é buscar essa produção, é buscar esse olhar. Outra dica importante, gente, não personifiquem os itinerários no professor que tem na tua casa, na tua escola. Então, vamos lá. A Aline, ela é especialista, por exemplo, em astronomia. Ela é física e adora astronomia. Aí a Aline cria um itinerário sensacional de astronomia.
Tá, se a Aline recebe uma proposta e vai para uma outra escola, o que você faz com o itinerário depois? Tem que ser mais genérico, tem que ser algo que possa ser dado pela Aline, pela Luana e pelo Marco. Né? Tem que ser algo que contemple de uma forma mais aberta. Então, isso é fundamental também, tá, gente? Sim, por isso que é tão importante estar trabalhando a interdisciplinaridade, né? Porque, por exemplo, num projeto de um itinerário de linguagem e suas tecnologias, envolver, por exemplo, língua portuguesa, arte, educação física, mas que essas 3 matérias, vamos dizer, entre aspas, essas 3 unidades curriculares se complementem e que tanto o professor de linguagem de língua portuguesa como o professor de artes possam aí estar gerenciando essa carga horária curricular dentro do itinerário formativo, né, Marco? Aqui a gente tem uma pergunta perguntando sobre se a gente poderia dar um exemplo de como seriam essas aulas. A gente tem um exemplo, né, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Próximos slides, né? Sim, nos próximos slides aí a gente vai ver essa parte, sim, viu? ID, né? ID Prieto. ID. Sim. Seguimos assim, como trabalhar os itinerários formativos, né? Como vai ser essa escolha dos itinerários formativos pelos estudantes, né? Então, a escola, além de, como o Marco falou, bem mencionou, de verificar qual é a sua estrutura e o que o aluno realmente quer dentro do projeto de vida, então, para poder formatar todo como vai ser trabalhado nesse itinerário, é super importante que ele tenha algumas informações. Por exemplo, no caso, o MEC diz que a escola tem que definir regras claras de como vai escolher esse currículo, né? Como ele vai relacionar esse currículo, a que áreas ele vai realmente trabalhar, né? Que áreas ele comporta realmente trabalhar dentro daquela estrutura que ele tem como escola, né? Identificar também os interesses, aptidões e objetivos desses alunos, né? O que eles querem, né? Trabalhar o projeto de vida, como a gente falou, desde o primeiro ano, que isso vai ser super fundamental para poder desenvolver os itinerários formativos que sejam interessantes, como bem mesmo o Marco mencionou. Agora, as escolas elas têm que se adaptar ao interesse dos alunos, né? O aluno vai verificar, olha, esse itinerário aqui, eu acho que essa escola me oferece algo mais, né? Não vai olhar mais sobre a parte de obrigatória que é comum a todos, ele vai olhar ali para que itinerário formativo eu mais gosto, que aquela escola pode me oferecer que seja do meu interesse. Então, tem que verificar aí, tanto a parte de estrutura do que você pode oferecer, como também tentar encaixar isso com o interesse que esses alunos demonstram, né? Também garantir a possibilidade, né, como a gente falou, que esse projeto de vida seja trabalhado já no primeiro ano, né, que eles ajudem a definir o seu itinerário, né? Mesmo que ainda você não tenha o itinerário pronto, é super importante trabalhar esse projeto, né? E permitir, como a gente também já mencionou antes, que os alunos possam migrar, né? Olha, não gostei desse itinerário de linguagem, eu quero migrar para outra área de conhecimento, por isso que é tão importante que os itinerários tenham uma carga horária definida, uma data de início e uma data de finalização. Né? Então, é super importante que vocês estruturem, né? Que vocês vejam essa 1.200 horas, mas não uma 1.200 horas recorrente que você vai trabalhar a linguagem e literatura até o terceiro ano, seguindo uma linha reta de conteúdo. Já não é assim. Vocês podem, por exemplo, totalmente dinâmico. Exatamente. Você pode trabalhar a mesma área de conhecimento, mas de forma distinta. Por exemplo, agora eu vou trabalhar a literatura estrangeira, literatura brasileira, aí num outro itinerário a gente já pode, por exemplo, trabalhar as linguagens distintas da literatura no século XX, no século XXI, ou então literatura e arte em uma linha do tempo, ou seja, vocês podem fazer vários temas diferentes, várias unidades curriculares diferentes com a mesma área de conhecimento, ou então com áreas de conhecimento que se complementam, né? Para que o aluno possa optar, olha, eu não gostei muito, não é isso que eu gosto, eu acho que eu gosto mais de matemática. Se a escola oferecer um de matemática, também possa migrar para lá, e também em matemática tem opções, por exemplo, uma escola trabalhar no primeiro semestre robótica 1, aí você vai aprender um tema específico. Em robótica 2, você vai aprender também robótica, mas com outra coisa, com outro tema distinto que não seja aquele primeiro que você trabalhou, para dar a oportunidade dos alunos que querem migrar, ou aqueles alunos que vêm de outra escola, por exemplo, possam aí se identificar e pegar um itinerário que ele possa ter um início e um fim, e sem se sentir perdido, né, Marco? Isso é fundamental, né, gente? A gente tem que se preocupar com o itinerário que tenha começo, meio e fim. Exatamente. Se eu tiver unidades curriculares que dependam uma da outra, eu vou usar o exemplo da universidade, aquele exemplo bem clichê,
que todo mundo usa. Ah, eu não passei em cálculo 1, não consegui fazer cálculo 2. Os amigos engenheiros utilizam muito essa nomenclatura. Não tem como. Se eu venho com um menino de outra escola, ou dentro da própria escola, o teu aluno fez, vamos supor, cálculo 1, ele não quer fazer cálculo 2, ele, como disse a Luana, ele quer fazer uma outra atividade, um outro caminho, ele não pode estar amarrado a isso. Ele tem que ter o poder de escolha nesse sentido, né? Dentro das possibilidades que a escola possa optar, possa ofertar. Melhor dizendo. Então, assim, se eu posso ofertar 3 itinerários diferentes, ótimo. Se eu posso ofertar 2, os alunos daquela escola vão ter que se adaptar àqueles 2. Vai ter um trimestre, ou um semestre, ou um bimestre que ele escolha por um, no outro ele pode escolher pelo outro, ele pode fazer essa mudança. Por isso que os critérios, o MEC bate muito nessa tecla. Deixar muito claro a regra do jogo antes do jogo começar. Se você estipulou que a inscrição naquele itinerário era até o dia 18, não tem como dar o jeitinho que a gente costuma muitas vezes escutar no nosso país, do jeitinho brasileiro, né? Então, assim, não, mas o fulano é tão legal, a família dele é daqui e tudo mais. Se você abrir o precedente de conseguir colocar a aluna Aline no itinerário que ela não tinha optado primeiro, no itinerário que ela desejou no meio do processo, acabou, gente. Aí perdeu o fio da meada. Aí vai degringolar de uma maneira que não é legal. Então é importante ter isso muito organizado, essas regras dos jogos muito bem postas, para que a gente não sofra nas escolas Brasil afora com isso. Começou o itinerário, é aquele que eu queria, eu vou caminhar, eu quero desistir, vou conversar com a coordenadora Luana, que ela é legal, vai que ela muda, vai que ela dá um jeito lá e mude. Não. Termina teu semestre, termina tua atividade, tua unidade curricular, na próxima inscrição, você se inscreve antecipadamente e aí você consegue fazer um itinerário que seja mais do seu agrado. Perfeito, e as coisas caminham de uma forma melhor. Comunicação eficiente com a família, com os alunos, é primordial. Perfeito, Aline. Comunicação eficiente. Exatamente. Aí, como está dizendo aí, a escola tem que definir, né, de acordo com o seu contexto, a organização de fala desses estudantes, né, potencializar esses projetos de acordo com o interesse do aluno, também deixar bem claro, olha, a carga horária é essa, você pode optar, você pode mudar, mas você tem que concluir essa carga horária daquilo que você optou para optar uma segunda carga horária ou uma mudança de área de conhecimento, né? E é super importante também que essa carga horária ela seja complementar, né? Que ele possa complementar essas horas depois com outro se ele quiser, né? E é super importante, por exemplo, quando vem um aluno de uma outra escola, como a gente já havia dito, e ele cumpriu, por exemplo, uma certa carga horária, ele vem para essa escola e essa escola não tem o itinerário formativo que ele tinha, mas ele vai para outro itinerário formativo, que ele possa utilizar, validar essa carga horária que ele fez em um outro colégio e siga adicionando a carga horária até ele terminar aí, no mínimo, essas 1.200 horas. Excelente. Tá? Vamos seguindo. Já. Aí a gente já entra no que aí estava perguntando, né? Como seriam essas aulas, como a gente constrói esses itinerários formativos. A gente vai mostrar um pouquinho como, na prática, a gente tem que organizar esse itinerário formativo, né? Essa é também que o MEC definiu, né? Como elaborar. A gente tem que definir as demandas e necessidades do mundo contemporâneo, né? Ser assuntos atuais, né? Para que isso gere interesse dos alunos, né? Aproveitar os interesses, aptidões e perspectiva de futuro desses alunos, né? E também, isso vai ser bem mais fácil identificar com o projeto de vida, né? Verificar qual é o contexto local e a capacidade daquela escola, como bem o Marco disse, né? Como a minha estrutura, com a estrutura que eu tenho, como eu posso oferecer os itinerários formativos que melhor se encaixam na necessidade dos alunos, né? E aqui a gente do lado tem aqui, para começar a construir o currículo, né? Primeiramente é necessário definir alguns pontos que são super importantes, por exemplo. Que tema eu vou abordar, né? Qual é o tema que eu identifiquei que realmente os alunos têm mais interesse, né? Conhecer bem que ideias esse tema pode ter, né? Tem um tema, mas o que eu posso trabalhar dentro desse tema, né? Que ideias eu posso abordar dentro que ideias eu posso propor dentro do que é esse tema, né? Também apoiar os professores de acordo com as suas necessidades, recordando o que a BNCC diz, que não é mais necessário, por exemplo, um professor ter
Formação diploma, tradicional, né? essa formação tradicional. A gente pode também estar trabalhando aí com professores de notório saber. Isso não significa que você vai contratar qualquer pessoa para a sua escola para fazer um itinerário formativo, por exemplo. Mas você vai realmente encontrar, se você encontra uma pessoa que tem um currículo, né, super bacana, né, que, por exemplo, um itinerário sobre arte e literatura, um escritor, né, que trabalha com teatro, por exemplo, para oferecer um itinerário formativo em linguagem de suas comunicações, por exemplo, não necessariamente ele tem que ter uma formação de uma universidade para poder passar esse conhecimento para os alunos, né? Então, também aí está apoiando tanto esses professores de notório saber, como também aos professores que vão trabalhar esses itinerários formativos. A gente bem sabe que os itinerários formativos alguns são de aprofundamento, e a gente vai ter que trabalhar aí, de repente, com 1 ou 2 professores dentro do mesmo itinerário formativo, né? E definir qual é o professor melhor que eu posso estar colocando aí para dar essa carga horária de itinerário formativo, né? Qual é o professor que eu posso utilizar aí para trabalhar tanto a parte obrigatória da BNCC, que é comum a todos, como também a parte flexível, né? Então, está apoiando os professores aí nessa parte de configuração. Determinar, né, as áreas de conhecimento que você vai trabalhar, né? Ou seja, a gente já tem o tema, já tem a ideia proposta, já tem os professores, né? E também que estão ligadas a áreas de conhecimento. E, a partir daí, a gente definir um título para essa unidade curricular, né, que pode ser um título de acordo com... Cada escola pode dar um título diferente de acordo com aquilo que ela vai trabalhar, descrever, né, qual é o objetivo dessa classe, né, desse itinerário formativo, né, descrever como vai ser trabalhado, né, quais os objetivos de conhecimento, o que os alunos vão aprender, né, ao momento que que se formem nessa carga horária, por exemplo. O que o meu aluno deve ter aprendido, por exemplo, nesse semestre, dentro da carga horária desse itinerário formativo, né? Eles têm que entrar, eles entram sabendo tanto, e o que eles têm que no final do curso, ter adquirido de conhecimento, né? Super importante ter essa organização, né? Para o próximo slide, Aline. E aí a gente tem que ter coisas bem específicas para poder elaborar esse itinerário, né? Que é a sequência dos eixos estruturantes que serão percorridos para fazer... E a forma que eles vão ser conectados. Como a gente viu antes, né, a gente tem esses quatro eixos estruturantes, né, que é intervenção, mediação, empreendedorismo, processo criativo, e o outro, agora me foge da memória. Então, a gente tem... tá aqui. Processos criativos, intervenção, mediação, investigação científica e empreendedorismo, né? Definir por quais eixos a minha configuração de itinerário vai passar, né? Que tipo de organização curricular? O que eu quero dizer isso? Se a gente vai trabalhar, como bem Marco disse, se vai ser um projeto, né, se vai ser um seminário, por exemplo, uma apresentação, se vai ser, por exemplo, a elaboração de alguma ideia, de algum produto, né, porque as escolas podem trabalhar também com o empreendedorismo, por exemplo. Os alunos querem fazer uma organização curricular de pesquisa sobre materiais biodegradáveis, por exemplo. Eles podem estar aí fazer um projeto e apresentar um produto no final desse projeto para poder ajudar, de repente, a comunidade, ou para apresentar numa feira de ciências, ou seja, uma infinidade de maneiras que eles podem estar utilizando aí de estar trabalhando e abordando o conhecimento do itinerário formativo, né? Qual vai ser também o foco, né? Que área vai ser abordada, como vai ser a combinação de áreas, se o aluno vai fazer a formação técnica junto com a área de aprofundamento, se a área de aprofundamento vai ter ali uma unidade de eletiva, se vai ser somente de uma área de conhecimento, se vai ser, por exemplo, linguagem com matemática, ciências da natureza com ciências humanas, ou seja, definir como vão trabalhar essas áreas que eles vão abordar. E que a gente acabou de falar, que é super importante, a duração que vai ser esse itinerário formativo. Então, a gente tem aí os eixos estruturantes, o tipo de organização curricular, como vai ser abordado, o foco desse itinerário formativo e também a duração desse itinerário, né? Tanto da parte que é de aprofundamento, também como da parte de formação técnica, já? Eu vou complementar, Marco? Na verdade, você foi, acho que, sucinta, mas perfeita, assim, você foi assertiva, na verdade, né? Contemplar os eixos, a organização curricular, que é fundamental, o foco do itinerário e a duração, a gente pode colocar só um adendo nela, que é assim, vamos lembrar que 1 hora aula por semana, aqui no Brasil, a gente está pensando em 40 horas no ano, mais ou menos, porque a gente tem 40 semanas letivas.
Então, para ficar fácil, tá, gente? Vocês irem calculando qual é o tempo que vocês vão destinar para os itinerários que vocês estão pensando. Eu vi basicamente assim, em uma configuração de, por exemplo, de 40 horas, a gente pode oferecer, por exemplo, 2 tempos de aula durante 10 dias de aula, ou seja, 2 tempos de aula na segunda, na terça, na quinta, na quarta, na quinta, na sexta, ou seja, a gente vai trabalhar 10 aulas, trabalhando 2 horas basicamente em 10 semanas, a gente tem aí uma carga horária, vai adaptando o que cada um quer oferecer. Pode ser 40, pode ser 80, pode ser 120, depende de como vai organizar na semana. Se vai ser 2 horas durante toda a semana, se vai ser 2 horas, 2 vezes por semana, para adaptar. Recordando sempre que essa duração ela tem que ser levada em consonância todos os itinerários formativos, dando a oportunidade que o aluno possa fazer tanto 2 itinerários formativos concomitantemente, ou ele possa escolher um e o outro possa escolher outro, e ele ficar com um solamente. Então, vai depender aí do gosto dos alunos e também de como a escola vai oferecer essa divisão de horas, tá? Pode trabalhar 2 vezes por semana. Por exemplo, tem escolas que preferem colocar basicamente todos os dias, 3 horas por semana no último ano, então a gente vai ter uma carga horária maior de itinerário formativo no último ano, ou então dividir essa carga horária nesses 3 anos, aí vai depender do projeto político-pedagógico de cada escola. Né? E é importante calcular bem isso já no início do ano, para que os itinerários já estejam prontos aí um quanto antes, vamos dizer assim. Aline, próxima. Travou um pouquinho. Como sempre, quando a gente demora muito tempo no slide, ele trava. Esse aqui é um exemplo, né, respondendo ao questionamento aí, de um plano de aula e de um itinerário formativo. Explica para a gente lá no detalhe. Exatamente, Aline. Aqui a gente tem um exemplo de um itinerário formativo que foi feito no Paraná, né? Essa é uma referencial curricular do estado do Paraná, em que ele buscou trabalhar, por exemplo, somente uma área de conhecimento. Né? Ele buscou não fazer interseção, mas ao mesmo tempo que ele buscou não fazer uma interseção entre várias áreas de conhecimento, ele compreende várias áreas distintas dentro desse itinerário formativo, que é que a gente vê aqui. No primeiro a gente tem a área de conhecimento, e onde está a área abordada, a gente vê que ele trabalha com língua portuguesa, literatura e arte, né? Uhum. E aqui do lado a gente tem que ele nomeou, né, essa unidade curricular como conectando literatura, arte e valores, né? Ou seja, eles provavelmente desenvolveram esse projeto, né, pensando em fazer essa interdisciplinaridade, né, e trabalhar aí a língua portuguesa com literatura, fazendo uma conexão com arte, com valores, né, aproveitando mesmo esse sentido que a literatura também dá um sentido no que a gente vivencia, né? Então, trazer um pouco dessa interconectividade, essa interdisciplinaridade dentro da mesma área de conhecimento, tá? Uhum. E, ao final, ali, a gente vê no primeiro quadro que ele definiu que a duração ia ser 40 horas, né? Ou seja, essa unidade curricular de Conectando Literatura, Artes e Valores, ela tem a duração de 40 horas, ou seja, o aluno que se matricular nessa unidade, ele vai ter que cumprir essas 40 horas de aula, né? Ali embaixo a gente tem os objetivos, né? Que cada escola também vai desenvolver esses objetivos de acordo com o que vai ser trabalhado, né? A gente já viu bem que identificar o foco desse itinerário, né? Então a gente pode identificar o foco aí com os objetivos que a gente quer trabalhar, por exemplo, aí no referencial ele bota compreender a forma composicional ou estrutural de um conto, crônica, romance, etc., identificar diferentes tipos de narrador, reconhecer diferentes tipos de personagem, relacionar obras literárias com artístico e sociocultural, ou seja, fazendo essa interdisciplinaridade dentro dos objetivos. Uhum. E aí embaixo a gente já pode ver aquela coisinha maravilhosa que são os eixos, né, que são divididos em duas partes, né, que é o eixo estrutural, que é comum a todas as áreas de conhecimento, né, que a gente tem ainda tem essa divisão, né, de eixos estruturais que são comuns a todas as áreas de conhecimento, e os eixos estruturais que são ligados a áreas específicas, tá? Isso tem uma norma, que é uma lei chamada Lei 14.000, se não me engano, 14.132, né, que ela traz todos os objetivos e habilidades para serem trabalhados nos itinerários formativos. É muito semelhante a como a gente trabalha a BNCC. Né? Na BNCC, a gente tem as habilidades, né, por exemplo, do ensino fundamental, do ensino infantil, do ensino médio, e ela tem essas habilidades já definidas, né, com um código alfanumérico. Isso também acontece com os itinerários formativos, tá? A gente tem também um referencial dessas habilidades já entregue também pelo MEC,
e a escola tem que definir de acordo com o eixo estrutural, né? Ou seja, por exemplo, a gente vê aqui que essa escola trabalhou pelo código, a gente vê que o EM é de ensino médio, o IF é de itinerário formativo, o CG é das áreas, né, das competências gerais, e ele utilizou a competência geral 1, 2 e 3 da parte que é comum a todas as áreas de conhecimento, e aí embaixo ele já usou um código alfanumérico já específico para a linguagem de suas literaturas, né, e suas tecnologias, que é o código LGG, e ele usou a habilidade 1 e a habilidade 3. Então, essas escolas vão ter que aí verificar essas habilidades, né, como trabalhar essas habilidades de acordo com aquilo que é o foco daquele itinerário formativo. Então, é importante que essas escolas também conheçam esses códigos, né, alfanuméricos, que estão já no Diário Oficial, na Lei 14.132, se não me engano, e eles vêm, se você clicar aí ali, onde está o link, depois a gente vai enviar para vocês o PPT, e aí onde está Vai escrito abrir essa habilidades, informação. exatamente, vai abrir essa informação, tá? E depois Interessante, também... só reforçando, então, que a informação das habilidades de eixo e de área são obrigatórias, né, no momento do planejamento. Elas têm que constar aqui nesse documento. Tá, exatamente. E a gente pode ver as habilidades de eixo estrutural, na verdade, que são transversais, são 12. Né? São 12 distintas, e temos aí a divisão de 3 para cada área, para cada eixo distinto. A gente, por exemplo, pode ver aqui que nessa parte do eixo ele usou 1, 2, o 3, que é de investigação científica. Então, nessa construção de planejamento, por exemplo, ele está trabalhando somente o eixo estrutural de investigação científica, né? Mas ele poderia trabalhar aí outros eixos também, como a gente disse, o ideal é passar por todos os eixos, mas não é obrigatório. Mas é o ideal passar por mais de um, para que os alunos tenham um leque maior de oportunidade de conhecimento, de itinerário formativo e também de conteúdo, tá? E embaixo a gente também tem ali as estratégias e avaliações, né? Como o Marco mesmo disse, e também o próprio nome de itinerário formativo diz, as avaliações são feitas de maneiras distintas, tá? Não vai ser mais aquela coisa do professor dar uma matéria, o aluno decorar, depois fazer uma prova e tirar uma nota 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já não vai ser assim. O que mais importa nos itinerários formativos é a formação. E para avaliar uma formação, é muito importante a gente ter uma avaliação formativa, como o mesmo nome diz, é uma avaliação de formação. Por que essa avaliação ela é distinta da avaliação formativa? Ela necessita muito dos feedbacks, né? Necessita muito que o aluno ele se ganhe conhecimento, ele autoconheça, ele busque conhecimento, ele também busque aprender, busque informações e que ele traga essa informação do que o professor passou e o professor possa fazer um feedback. Olha, você está indo bem, é essa realmente informação que tem que buscar, mas você pode melhorar melhor com esse outro conteúdo. Por exemplo, o itinerário formativo vai ser sobre um livro, autores do século XX, vamos dizer assim, por aí. Então, o professor ele pode oferecer para o aluno, olha, você tem que ler esse livro, fazer uma resenha para mim e mostrar qual é o foco principal que essas histórias se conectam, né? Autores distintos, histórias distintas, mas conteúdos parecidos. Então, faça um relatório sobre isso. E o aluno vai ler, o aluno vai ali identificar e ele vai mostrar para o professor, olha, eu entendi isso, isso e isso. E, ao mesmo tempo, um outro aluno entendeu uma outra coisa. Então, o professor pode pegar aquelas opiniões distintas e estar lhe dando um feedback, falando, olha, você está indo por esse caminho, mas quem sabe esse outro caminho também tem mais relação, né? Procure pesquisar mais, ou então leia um outro livro, ou então fazer uma roda de conversa, uma roda de leitura, que cada aluno possa ali dizer sua opinião, né? Porque a leitura e a literatura ela é assim, ela pode ter várias maneiras de interpretações distintas, não é uma coisa como a matemática que tem um resultado exatamente igual, né? Que os alunos podem ter de acordo com que eles já têm um pré-conhecimento, né? Tanto de mundo como de leituras anteriores, de experiências também. A leitura ela mexe muito com isso, né? Com as experiências que aquele aluno já conhece e aquilo que ele ainda não conhece. Então, é super importante que os professores possam avaliar dessa forma formativa, né? Porque ali ele vai poder ajudar o aluno que ele mesmo busque o conhecimento e que ele se autoconheça, se autoavalie e ele também busque tá ali já entrando em consonância do que vai ser o mundo real depois, quando ele sair do ensino médio, né? Que não vai ser mais essa coisa de só uma nota, vai valer muito também
como ele pode ali mudar ou opinar ou decidir o que ele vai fazer com aquele conhecimento, né? Certo. Marco, algo vai complementar? Na verdade, você foi falando, né? Eu fui pensando como a gente não faz isso atualmente, né? Como a gente estagnou naqueles formatos. Então, essas propostas todas formativas, inovadoras, como uma criação de um portfólio e assim por diante, utilizando outros caminhos, é fundamental para que a gente tenha nos nossos itinerários formativos. A gente precisa girar mesmo esse modelo que a gente faz. Não dá mais, né? Chegou no limite dele, né? E por chegar no limite dele, eu vejo a dificuldade que as escolas têm na implementação. Que ferramenta que eu uso? Como que o professor consegue acompanhar o desempenho processual de um aluno? E eu acho que vocês vão falar disso mais para frente de uma maneira ainda mais propositiva, né? Para a gente ver como isso tem solução. Exatamente. Para finalizar um pouquinho, a gente vai falar como o uso da tecnologia é super importante para apoiar na construção desses itinerários formativos. A BNCC ela já diz, né, o Marco, em todo momento, que é importante ter essa utilização da tecnologia nessa nova formatação do ensino médio. Então, é super importante que a gente aproveite o apoio da tecnologia na construção e também no dia a dia dessa nova realidade, né? Então, como a gente pode utilizar essas tecnologias para apoiar na construção desses itinerários? Primeiro, com o protagonismo jovem, né? Organizar esses itinerários formativos, levando a importância do protagonismo jovem é super importante, né? Ou seja, poder construir um itinerário formativo, um projeto de vida em que os alunos possam aí, enviar essas informações para os professores, eles possam aproveitar essas informações do que está sendo ali trabalhado, né? Super importante. Então, identificar quais os itinerários formativos que o aluno que a escola vai trabalhar através do projeto de vida e também, ao mesmo tempo, elaborar conteúdos interessantes utilizando essas ferramentas digitais. A gente pode trabalhar aí, por exemplo, utilizando coisas que os alunos já veem, a maioria dos alunos hoje em dia tem um celular, tem uma rede social, né? Estão aí no YouTube, estão aí no Instagram, estão em toda parte. Então, utilizar essas partes que sejam interessantes para criar conteúdo, né, e planificações que sejam interessantes para esses alunos, que é aquilo, né? O foco do meu novo ensino médio é trazer o ensino médio de uma forma mais interessante para que os alunos concluam o ensino médio, para que eles vejam que é importante, sim, estudar o ensino médio. Né, que o ensino médio já não é mais conteúdo para ter uma nota 5, 6, 7, 8, como a gente já disse, que ele ele veja o ensino médio, olha, eu vou ter uma melhor gama de oportunidades se eu termino o ensino médio. Eu vou ter mais experiência, eu vou ter mais conhecimento, eu vou ter mais oportunidades estudando o ensino médio. E a escola tendo esse apoio tecnológico para identificar o que os alunos realmente querem, está oferecendo conteúdos que sejam interessantes para os alunos, aproveitando um pouco esse uso de tecnologia que eles já utilizam, né, no dia a dia, é super importante. Antigamente, a gente até falou isso uma vez, que quando via um celular numa sala de aula, o professor tirava o celular do aluno. Não podia usar tecnologia dentro da sala de aula. Agora é outra coisa, a gente tem que pegar isso que ele está achando interessante e transformar esse interesse para a educação. Né? Inserir aquele conteúdo que ele já gosta, que ele tem interesse, para torná-lo mais interessante e também transformar isso numa aquisição de conhecimento do aluno. Né? Então, ter uma ferramenta tecnológica que ajude a organizar esses conteúdos e que a escola possa planificar e, ao mesmo tempo, utilizar essas ferramentas nessa planificação é super importante, né, Aline? Esse exemplo aí, né, mostra, por exemplo, como que na nossa ferramenta é possível criar esse planejamento, é o planejamento de um itinerário, as ciências humanas e suas tecnologias, né, onde o professor vai abordar o tema aí do mundo do trabalho e os desafios da sociedade contemporânea. E aí, com o auxílio da ferramenta, o professor consegue cumprir, né, com aqueles elementos obrigatórios, o planejamento, de uma forma simples, né, e bem otimizada, porque a gente já traz as habilidades carregadas. Então, o professor ele vai se dedicar a buscar um conteúdo que faça sentido para aquela turma, né, para aquele aluno, né? Não se preocupe tanto com a parte de papelada, com a parte, vamos dizer, burocrática, porque já a tecnologia facilita esse lado. E aí o professor se dedica
a preparar aí e se dedicar no que ele vai trazer para o aluno para que faça de fato sentido, né? Exatamente, utilizar essas ferramentas com criatividade, né? Utilizando um link, utilizando o Facebook, utilizando uma imagem, coisas que sejam mais criativas, né? Para que chamem o interesse, chamem o interesse dos alunos. O próximo slide, Aline. Uso da tecnologia para organizar o projeto de vida. Exatamente. A gente tem que entender que a gente tem duas partes diferentes, né? E saber organizar e diferenciar essas duas partes, né, é super importante. E o projeto de vida, como a gente viu, pode ser trabalhado com grupos, oficinas, seminários, trabalhos, trabalho com a comunidade, incentivando o autoconhecimento, a autoavaliação. Então, são várias maneiras distintas de poder trabalhar isso. Então, desenvolver um projeto, né, desenvolver um apoio a esses alunos de forma organizada é super, super, super importante. Como mesmo a Aline disse, ter já essas habilidades já pré-carregadas, né, já ali só o professor simplesmente escolher o objetivo, não ficar buscando o conteúdo, simplesmente ele vai ver ali, já vai ter um direcionamento, um norte, é super mais fácil de trabalhar com a construção dos itinerários, né, com o apoio dessas tecnologias, né, Aline? Exatamente. E agora, alinhando, né, as habilidades dos itinerários às atividades. Como fazer isso com o uso da tecnologia, né? Como a gente também mencionou agora há pouco, né, ter o conhecimento que essas habilidades sejam pré-carregadas e você já tenha definido, por exemplo, vou trabalhar o eixo de empreendedorismo e intervenção e mediação, por exemplo. E eu já ter pré-carregado já as informações do que cada habilidade do que cada habilidade necessita para aí criar um projeto, criar uma atividade, é super mais fácil, né? Muito mais organizado do que você ficar procurando, por exemplo, num diário oficial, ou num papel, ou na internet. Se a gente já tem tudo isso carregado, o professor, com poucos cliques ali, ele já pode montar seu planejamento, já pode decidir que atividade ele vai fazer, e aí essa parte de aproveitamento de tempo é muito melhor, né? Porque a gente sabe que toma tempo fazer um planejamento, os professores já têm o planejamento deles das aulas que são obrigatórias da BNCC, então, que passa, né? Se ele tem aí mais esse itinerário formativo, vão ver como mais trabalho. Então, ele trabalhando de forma mais rápida é muito melhor, né? Exatamente. E pensando um pouquinho lá na frente também, né? O Marco falou sobre a questão de fazer uma avaliação, né, processual, uma avaliação formativa. E a gente vê que esse aluno, por exemplo, não adquiriu as habilidades que foram esperadas, então o professor precisa criar ali uma atividade, precisa planejar uma aula que vai recuperar essa habilidade aí que não foi alcançada. E aí, mais uma vez, ele precisa de uma ferramenta que permita fazer essa adequação curricular, né? E aí ele retorne na turma com esse alinhamento, com esse ajuste aí, para que, de fato, as habilidades sejam alcançadas. Exatamente, Aline, exatamente. E também saber organizar e diferenciar os conteúdos obrigatórios e também a parte flexível, né? A gente sabe que são, como a gente mesmo mencionou, são coisas distintas, são avaliações distintas, claro, que a parte também obrigatória pode trabalhar a formação, a avaliação formativa, mas é importante também que essa parte de itinerário formativo dê um relatório, né, um informe de como está sendo avaliado esse itinerário formativo. Os meus alunos estão realmente aprendendo? Como está o desenvolvimento do aluno dentro do que está sendo proposto naquele itinerário formativo? Então, é super importante identificar o que o aluno está aprendendo e, de repente, por exemplo, se ele está desenvolvendo uma habilidade mais que a outra, ou ele não está conseguindo desenvolver bem aquela outra habilidade, como eu posso refazer o meu planejamento para poder focar ali naquela habilidade que ele não está se desenvolvendo tão bem e como remanejar o que foi proposto por mim para ajudar essa necessidade tanto do aluno como dessa turma. Então, ter esse conhecimento, né, de desenvolvimento, tanto de aluno por aluno, como pela turma em geral, é super importante, né, saber se realmente eu estou cumprindo com aquele currículo, se realmente o que eu estou fazendo, o que eu estou oferecendo para aquele aluno, tá chegando essa informação para ele está realmente aprendendo? Como ele está aprendendo, o que ele está aprendendo melhor, ou o que eu preciso melhorar para que ele aprenda aquela coisa que ele não está indo muito bem, né? E está aí identificando e tendo esses relatórios é super importante, né? Como eu posso avaliar esses alunos, que atividade eu posso fazer para poder melhorar esse resultado, né? E monitoramento de feedbacks também, a gente sabe que aí a coordenação pedagógica também
necessita estar olhando ali como está a cobertura curricular, como esse professor está desenvolvendo essas aulas, ele está planejando, ele não está planejando. Está conforme o cronograma, né? Exatamente. Está dentro do cronograma da escola. É importante fazer isso com a parte que é comum a todos, mas também é importante fazer isso com os itinerários formativos. Então, obter essas informações e também poder chegar com esses monitoramentos, com esses feedbacks e dar uma olhada, por exemplo, na planificação e como essa planificação está sendo executada é super importante, Aline. E a tecnologia é fundamental para isso, né? Até porque poupa tempo do coordenador pedagógico ou do professor indo de sala em sala ou esperar o fim do semestre para poder levar uma ruma de documentos, né? Para falar, eu fiz isso. Aí conseguir, né, traçar uma estratégia. Então, quer dizer, isso já acabou. A tecnologia está aí para trazer essas informações em tempo real, para que a coordenação possa agir, né, instantaneamente, e aí auxiliar os professores, auxiliar as turmas, ajudar a escola a buscar melhores resultados, né, os alunos alcançarem os níveis de aprendizagem esperado. Tudo isso com a ajuda de dados, né, que a tecnologia educativa pode auxiliar. Exato, Aline, falou super bem. E orientar e capacitar os professores, né? Entregar informação de apoio, dar feedback, treinamento, informação. A gente sabe que é extremamente importante apoiar os professores nesse momento de profundas mudanças. Exatamente, como a gente bem mencionou, né, está ajudando aí, aportando feedbacks, mas também buscar conhecimento para que esses professores possam aprender, exatamente como a gente está fazendo agora, apresentando um webinar, né, olhar e-books, olhar, também participar de grupos de discussões, né, a gente tem aí na LIRM, o LIRM Academy, que desenvolve alguns cursos, por exemplo, como trabalhar um COC, né, que é um conselho de classe, ou algumas outras coisas que a LIRM algumas vezes oferece. Então, está buscando esse conhecimento, está buscando esses cursos, está buscando, de repente, um curso que o MEC oferece, ou está sempre em busca de absorver informação é super importante, né? Então, essa orientação dos professores e de coordenação pedagógica, de diretores, é super importante para influir no resultado aí das melhoras da escola em consonância ao que é proposto por essa nova configuração. Perfeito, Luana, exatamente. E agora a comunicação, né, constante e eficiente, que a gente falou lá no início. Exatamente, a comunicação é super importante. A gente falou aí, por exemplo, de projeto de vida, aí também tem uma comunicação, né? O professor sabe se comunicar com o aluno comunicar com o professor, né? Tá aí trocando ideias, não somente o aluno com o professor, também a escola ter contato com os pais, né? A escola ter contato com os alunos poderem obter informação dos professores, tanto com os feedbacks, ou como, por exemplo, uma prova, algum tipo de projeto novo, até mesmo dessa parte oferta que a escola vai oferecer de itinerário formativo, para que ele possa ter um ambiente, por exemplo, de tirar dúvidas, né, de estar sanando aí as dúvidas que ele tem. Então, essa comunicação ela tem que ser de uma maneira muito bem organizada. A gente vê aí hoje em dia, com essa parte da pandemia, que a comunicação virou uma coisa e tem trazido muitos problemas. Por exemplo, a parte os professores têm que dar o seu número pessoal, por exemplo, de forma desorganizada. Tem pais de alguns alunos que realmente não tem uma hora bem definida de mandar uma mensagem para o professor, ou então o professor manda para o WhatsApp um link do Zoom e aquele link se perde no meio das conversas, ou seja, ter um lugar que essa comunicação ela seja constante, mas também seja de forma organizada, com seus horários, onde você pode encontrar o material no lugar certo, você vai saber que o material está ali, possa falar com o professor de uma maneira bem eficiente e de uma maneira mais direta, sem necessariamente estar invadindo essa parte pessoal do professor, que o professor também tem vida pessoal, então não necessariamente ele tem que dar seu número de contato pessoal, ou às vezes ele não quer, né? Alguns professores até botaram outro número no seu celular para poder ter um número de trabalho e um número pessoal, por exemplo. E ter uma tecnologia que possa me dar aí recursos, né? Que essa comunicação seja constante e organizada, de acordo tanto com a necessidade dos alunos como a necessidade da escola, é super importante. Além disso, também receber informações, né, Aline? Né? Como está o aluno se desenvolvendo? O aluno realmente participa daquela aula? O aluno estava presente na escola na hora que deveria estar? Então, é super importante que
ter uma tecnologia como a gente tem aí no app da LIRM Família, que tem as informações dos alunos, a gente pode mandar aí, por exemplo, vai ter uma reunião, ou o professor lançou uma nota ao vivo, assim, o professor mandou a nota, você já pode estar aí visualizando a nota do seu aluno, a média, né, como ele está indo, também informes, né, gráficos de desenvolvimento, pode estar entrando em contato aí com o professor pode entrar em contato com os pais, ou seja, tem uma gama de processos, né, automatizados para facilitar aí a vida da secretaria, professor, coordenação, mantendo os pais informados em tempo real sobre a vida do aluno na escola, né? Exatamente, Aline. E E aí isso, agora, né, estamos caminhando para o final, né, com algumas conclusões. Gostaria que você e o Marco fizessem os comentários finais. O que a gente viu aí, Aline, foram muitas informações, né, mas eu espero que elas tenham sido bem claras, né, que tenham ajudado e aportado muito a tirar as dúvidas, né, desse grande mistério e uma loucura que tem sido essa nova construção do ensino médio, né? Então, esse ensino médio ele busca diminuir os interesses dos estudantes, né, através do protagonismo do jovem, ou seja, a opinião daquele jovem é muito importante, né, trabalhar o que o jovem tem aptidões, o jovem tem interesse, projetar algo que realmente seja interessante para o aluno é super importante, né? Que essa formação básica ela vem de uma maneira distinta, ela vem de uma maneira de avaliação distinta, ela vem de uma maneira de construção de horário, de carga horária distinta, mas tudo isso não é só por estar ali, né? Não é só para adquirir conhecimento, porque ele não somente adquire conhecimento, mas também adquire experiência, né? Então é super importante essa nova construção, essa nova idealização do ensino médio para mudar os resultados do Brasil também, né, em todas essas provas que ele tem feito, por exemplo, o Enem, a prova PISA, onde o Brasil não vem vindo com resultados muito bons há muitos anos, a gente tem uma estagnação mais para ruim do que para bem, né? Então é necessário fazer essa reforma, é necessário que essas mudanças, alguns podem falar, mas isso é muito complicado, porque estão mudando agora, por que vem essa mudança, que saco, mas essa mudança vem sendo necessária, né? É importante que a gente mude um pouco essa visão do ensino médio, não somente para adquirir conteúdo para fazer uma prova com vestibular, por exemplo, mas de fazer com que o aluno ele perceba o ensino médio como super importante para a sua formação, tanto para a formação acadêmica como para a formação na cidadania, né? Indivíduo, né? Exatamente. E a gente vê no item 3, né, que essa comunicação entre as escolas, entre todos os âmbitos do aluno, escola, professor, a comunidade, é super importante que eles tenham essa comunicação constante, porque o aluno, ele é agente de mudança. A gente vai ter tem alunos aí que saíram de lugares que você não dava nada, que a escola era péssima, mas ele conseguiu aí crescer profissionalmente, por exemplo. E esse aluno volta e tenta fazer com que a escola mude, que a escola seja melhor, ou até mesmo um professor que entra numa escola, a gente já viu alguns filmes aí que um professor veio de uma escola que não tinha muitas perspectivas, mas ali ele cria um projeto, cria uma ideia, cria uma coisa que revoluciona toda aquela escola, que revoluciona toda aquela comunidade. Então, é isso que o ensino médio busca, né? Revolucionar um pouco essa realidade das escolas no Brasil inteiro. Né? E o uso de ferramentas é super fundamental, ainda mais a gente viu aí nesses tempos de pandemia, que tem sido super fundamental, é uma base realmente, e que isso veio para ficar. Não é uma coisa que a gente só usou porque a gente não estava em aulas online, estava em estudo à distância. É uma coisa que realmente veio para ficar e que é super fundamental para poder aí, estruturar esse novo século, vamos dizer assim, essa nova década de como vai ser o ensino. Isso, Luana, muito obrigada pelos seus comentários. Marco, por Perfeito. gentileza. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a esse momento, a participação, dizer que, na verdade, eu acho que a educação, de uma forma geral, ela subestimou, durante muito tempo, o uso da tecnologia dentro da educação. A gente sempre foi empurrando, e quando dá, professor que tem mais facilidade usa, professor que tem menos não usa, e assim sucessivamente. E a pandemia, ela caiu no nosso colo e falou, gente, todo mundo tem que usar, não tem mais saída. Né? Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, o uso das tecnologias, principalmente pelas famílias em contato com as escolas.
Normalmente, ensino médio, o pai ia numa reunião, que era no início da primeira série de ensino médio, e nunca mais aparecia. Quando se tem um sistema desse, como o da LIRM, você consegue acompanhar em tempo real ali o teu filho, você tem uma interação muito mais fácil, sem se deslocar, sem se preocupar se você vai conseguir chegar para a reunião ou não. Isso é importantíssimo. E o terceiro, que eu concluo, é a questão do pertencimento. Quanto mais os nossos alunos, as nossas alunas se sentirem pertencentes ao que eles estão desenvolvendo, ao que eles estão estudando, e acompanharem o seu desenvolvimento com plataformas como a gente viu, isso faz com que eles se sintam parte do processo e corresponsáveis pelo processo. E isso faz com que a gente tenha um desempenho melhor na educação do nosso país, que é o que a gente almeja. Obrigado, Aline. É isso, Marco, muito obrigado. Nós que agradecemos. Sinta-se à vontade a participar de outro webinar conosco. Nós agradecemos muito a sua participação, foi muito assertiva, as colocações foram bem colocadas, exemplos que você deu que de fato se aplicam mesmo. Você nos ajudou aí a desmistificar muitos temas, né? Junto com a Luana aí, foi um webinar de muita qualidade. Essas são as referências, então, aí para os docentes, para que eles possam buscar, né, pesquisar um pouco mais, ir um pouco mais no detalhe. E se vocês quiserem entender um pouco mais sobre como a LIRM, né, pode transformar a sua escola, pode te ajudar nos processos de ensino e aprendizagem, entenda a BNCC, né, como base, agende um contato gratuito com os nossos especialistas, né, e transforme aí o seu colégio com lirm.com. Muito obrigada a todos, agradecemos os participantes aí do Facebook, Zoom, LinkedIn, e que tenham uma boa noite. Obrigada a todos, obrigada, Aline, obrigada, Marco, obrigada a todos que participaram. E é isso, né? Espero que a gente tenha esclarecido bastante para vocês. Muito obrigada por terem participado, por ficarem até o final com a gente. E vamos ter próximos webinars, esclarecendo mais dúvidas, trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês, viu? Sempre sigam aprendendo. Isso aí. Muito obrigada. Tchau, Marco. Tchau, Aline. Tchau, todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, foi um prazer.